milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Nós vamos iniciar, né, o 6º dia da 13ª Semana Espírita do Quinto CRE. Hoje, com a Cristina Batistuta, que está aqui, ao meu lado distante e perto, para falar hoje sobre o tema, né, Eu e Deus, como estamos valorizando a vida. Então, antes da gente, né, falar qualquer coisa, fazer a nossa prece inicial, para depois a gente poder cumprimentar direitinho, mas vamos harmonizar o nosso ambiente antes disso, né? Então, que a gente possa, nesse momento, nos deixar envolver pelos mentores amigos, para que possamos juntos, na noite de hoje, ter mais uma noite de aprendizado, que as nossas mentes possam estar voltadas para o conhecimento, para a nossa melhora, que possamos, nesta noite, deixar que esses ensinamentos penetrem o nosso coração, para que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Envolve em especial a nossa amiga Cristina, para que ela possa ter as boas intuições, para que possamos compreender da melhor forma possível. E assim, com a permissão de Deus, a permissão do nosso Mestre Jesus, damos por iniciada mais uma noite de palestra da 13ª Semana Espírita do Quinto CRE. Que assim seja. Então, boa noite, Cristina. Boa noite, como vai, Nise? Tudo bom? Estou feliz. Estamos então, bem. Graças a Deus, né? Então, essa é a Cristina. Falar um pouquinho dela aqui, antes dela começar o estudo da noite, né? A palestra. A Cristina, ela é cofundadora da Comunidade Espírita Esperança de Vitória, né? E da Fraternidade Espírita Novo Horizonte, na Serra. Foi colaboradora do Departamento de Infância e Juventude da FEES por 25 anos. Diretora do Departamento de Evangelização Espírita Infantil da Comunidade Espírita Esperança. Evangelizadora espírita e voluntária do projeto Sim à Vida Espírito Santo. Então, essa é a nossa companheira Cristina, que vai falar hoje sobre o tema Eu e Deus, como estamos valorizando a vida. Então, Cristina, você está com a palavra para que você possa fazer o trabalho da noite de hoje. Que Deus te abençoe e os bons espíritos te inspirem. Primeiro, eu quero agradecer, Neise, pelas palavras, né, pela prece inicial, as vibrações, né, para que a gente seja inspirado, porque, de fato, um tema como esse é um tema onde faz a gente refletir um tanto a respeito das nossas vidas, né? Quem sou eu e o que eu tenho feito e como eu tenho demonstrado essa valorização de vida. Nós ficamos muito felizes com o convite quando conversamos com a Neide pela primeira vez, que ainda não tinha nem mesmo anunciado a questão do Covid no mundo, e nós tínhamos combinado fazer um trabalho pessoal, levando todo o trabalho do projeto Sim à Vida. Mas aqui estamos, por conta da distância social, mas com a possibilidade do mundo tecnológico, graças a Deus, né? Que às vezes a gente fica um pouco assustado, atrasa,
mas, enfim, temos a possibilidade de estar juntos, embora estejamos tão distantes fisicamente. E então nós resolvemos, através dessa atividade online, já que nós temos 1h30, convidar um médico da Associação Médica Espírita para que pudesse participar desse estudo conosco durante um tempo, porque falar do projeto Sim à Vida existe toda essa conotação médica. Mas nós, infelizmente, o Dr. Paulo Batistuta, que tinha concordado em participar conosco, um imprevisto, né, porque ele está com uma paciente gestante com Covid, precisando do auxílio, do apoio dele, e ele, então, está nesse atendimento. Não pôde. Mas aí nós solicitamos uma outra médica. Se ela conseguir terminar o seu trabalho a tempo, ela ainda estará conosco no final da nossa atividade. Para falar a respeito de eu e Deus, como estamos valorizando a vida, nós gostaríamos de começar trazendo uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E conta-se, Emmanuel, né, que uma parte do livro, quando Saulo de Tarso, senador romano, um homem importante, entendido das leis de Moisés, fiel a respeito das leis judaicas, forte, um homem lutador, um homem que executava sua vida naquilo que ele acreditava com veemência, né? Ele se esforçava por cumprir tudo aquilo que Moisés ensinara. E o seu mestre, Gamaliel, era um homem já de idade, mas era um homem que havia ensinado para Saulo tudo aquilo que ele aprendera, tanto na sua posição de senador, como também a respeito das leis mosaicas. Só que Gamaliel, ele tinha uma maturidade que permitia com que ele recebesse as notícias, mesmo sendo contrárias ao judaísmo, de uma maneira tranquila, de uma maneira receptiva, numa postura onde ele estava aberto para aprender, conhecer, refletir e então, depois de sua ponderação, dar a sua participação. Nós sabemos que em Paulo e Estevão, conta a vida de Saulo de Tarso, que depois torna-se Paulo, e de Estevão, que era irmão de Abigail. Abigail era a mulher que Saulo amava, que iria se casar. E então, Saulo de Tarso, quando fica sabendo que Estevão, ele não sabia ainda que Estevão era irmão de Abigail, a mulher que ele amava, mas Estevão falava com amor a respeito do Cristo Nazareno e pregava por todos os lugares por onde passava a respeito deste homem que era o enviado de Deus. E havia um receio de que Jesus, o Nazareno, ele estava vindo para poder substituir o rei da época. E esse não era o objetivo de Jesus, nós sabemos, mas existia todo um questionamento e um receio por parte dos judeus que isso acontecesse. Então, o que é feito? Saulo de Tarso manda prender Estevão e Estevão morreria sendo apedrejado, porque ele era um cristão. O que acontece depois disso é que Pedro, sabendo que Estevão tinha sido capturado pelos soldados do reino e levado para, então, ser conduzido para esse sofrimento, Pedro resolve convidar Gamaliel, que era o mestre de Saulo, para que ele conhecesse a Igreja do Caminho, que nós sabemos chamava-se a Casa do Caminho, a casa que Pedro havia fundado junto de seus amigos, outros discípulos, para socorrer as pessoas que sofriam e padeciam dores físicas e dores morais.
foi a primeira casa fundada para poder receber estes irmãos, e ali, numa irmandade, todos eles contribuíam materialmente para sustentar aquelas instalações e socorrer as pessoas que por ali vinham chegavam até ali em torno do seu sofrimento e buscando ajuda. O que aconteceu? Gamaliel, quando vai, né, aceita o convite de Pedro e vai até essa igreja para conhecer aquilo que Pedro tinha para colocar sobre aquela nova igreja, sobre o que eles faziam ali, Gamaliel foi se envolvendo com a fala de Pedro em torno desse Cristo. Porque Pedro, muito simpático, como ex-pescador, um homem simples, mas um homem também de grande sabedoria, e era envolvente, porque Pedro era o discípulo mais velho, né, que seguiu Jesus, o primeiro a conduzir aí os outros discípulos. Ele pega, então, os pergaminhos onde Mateus havia descrito quem era o Cristo. E Gamaliel, então, pega uma cópia daquele pergaminho e agradece a Pedro a respeito daquelas anotações e diz que vai sim estudar, que vai ler, e depois eles conversariam mais a respeito. Só que Pedro também, além de entregar este pergaminho para Gamaliel, convida Gamaliel para poder conhecer as instalações da Igreja do Caminho. E Gamaliel, então, percorre cômodo por cômodo, onde ele encontrava anciãos, encontrava crianças, pessoas esquálidas, né, raquíticas, feridas, sofridas. E quando Pedro chega num determinado cômodo, ele, então, com Gamaliel, as pessoas percebiam assim como Pedro era tratado como um pai, porque ele era muito carinhoso, acolhedor com aquelas pessoas sofridas. E Gamaliel leva um susto, porque Gamaliel reconhece num rosto sofrido, né, cheio de chagas purulentas, um homem chamado Samônio. Samônio era um homem muito rico, que conhecia Gamaliel e que frequentava, né, a alta sociedade. E Samônio, visto por Gamaliel, percebe que quem era, né, reconhece e diz: o senhor por aqui, que bom que alguém, né, vem ao meu encontro e ver qual é o meu estado. E então Gamaliel fica muito comovido de ver Samônio naquele estado, porque era um homem poderoso, um homem que tinha uma família, seus filhos, e se encontrava ali naquela igreja do caminho, num quarto onde tinham outras pessoas tão sofridas como ele, e abandonado, né? Aparentemente abandonado pelos seus. E então Samônio começa a dizer para Gamaliel a respeito daquilo que tinha ocorrido com ele. Quando ele começa a brotar feridas no seu corpo por causa da lepra, a sua família, percebendo a doença, trama de retirar toda a fortuna de Samônio e manda Samônio para ser levado pelo Vale dos Leprosos. Gamaliel, neste momento, leva um susto muito grande, porque ele próprio já várias vezes havia dado este conselho para outros, né, judeus, para que a pessoa, quando da família estava leprosa, que fosse levada para o leprosário. Só que Samônio continua contando o que aconteceu. Ele diz que quando chega lá no leprosário e se vê naquele estado de sofrimento com aquelas pessoas, ele não suporta aquela situação de fome, de miséria, e resolve sair de lá
e voltar para a cidade e verificar se encontraria algum dos seus para que pudesse socorrê-lo, para que pudesse ampará-lo neste momento de sofrimento, porque, afinal de contas, ele era um homem poderoso, ele tinha bens e a sua própria família havia se desfeito dele. E então o que acontece? Samônio, quando conta dessa situação, onde ele vem caminhando pela estrada fora, meio perdido, porque cheio de dor, cheio de ferida, seus pés já não aguentavam mais caminhar, e ele então com sede, com fome, vencido pelo tempo, né? E por todas as intempéries que aconteciam ali na estrada, ele caminhando, o cansaço, ele então cai na estrada. E passa um carroceiro, um homem simples, que fica penalizado com a situação daquele homem, que ele nem sabia quem era, socorre este homem e o leva até a igreja do caminho. E chegando à casa do caminho, ele então é acolhido por Pedro e pelos outros que trabalhavam ali naquela localidade. E Samônio conta que ele ficou muito comovido com a situação, porque, afinal de contas, ele, assim como tantos outros da sociedade, acreditavam que tudo aquilo que era realizado em torno daquele nazareno não era algo bom. E ele havia sido socorrido justamente por aquela casa de caridade, para poder, então, acolher, porque ele encontrou na casa do caminho a dor, né, que ele levou, e encontrou um consolo fraternal. É exatamente isso que ele fala daquela casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. E essas palavras, então, quando são ditas para Gamaliel, Gamaliel leva um choque muito grande, o seu segundo choque, porque ele, como um homem que entendia das leis de Moisés, que profundamente acreditava em tudo que Moisés pregara, jamais tinha pensado em criar um espaço, um templo que fosse, para poder acolher com um sentimento de caridade como aquele que era realizado ali na casa do caminho. Então, Gamaliel começou a se recordar de tantos outros como ele, que pregavam e defendiam a lei mosaica e que, no entanto, nunca tiveram uma atitude como esta. E Samônio continua falando a respeito deste Cristo Consolador e conversando com Gamaliel, e Pedro o escutando, ele diz: eis porque o Cristo disse que veio para os doentes e os aflitos, não para os sãos. Gamaliel, então, envolvido de um sentimento muito grande, até mesmo de ternura, né? Porque via Samônio, que era um homem tão importante, um homem conhecedor da lei, um homem poderoso, importante, e agora naquela situação, e trazendo uma mensagem tão diferente de tudo aquilo que ele havia vivenciado até então. E, ao mesmo tempo, Pedro também confessa que ele tinha família, nunca tinha passado por uma prova tão densa como aquela, como a doença da lepra, nunca tinha sido abandonado pelos seus, portanto, ele não sentira ainda a mensagem do Cristo, da forma que Samônio trazia este tipo de depoimento. Então, meus irmãos, eu quero começar esse estudo da noite de hoje, eu e Deus, como estamos valorizando a vida, através dessa vivência de Samônio. E, então, nós escolhemos trabalhar esse tema de duas maneiras. Porque, como eu havia dito para vocês lá no início, quando conversávamos com a Neide para, então, falar sobre a valorização da vida, levando as questões em torno do projeto Sim à Vida, na realidade, eu vou dizer para vocês o que é o projeto Sim à Vida, ela está voltada
para as questões do aborto, então nós dividimos o nosso estudo em duas partes. Primeiro, pensar agora, nesse momento, sobre como nós valorizamos a vida, se nós estamos cumprindo com os nossos objetivos da nossa vida, como quando nós participamos da programação da nossa encarnação. Ou, se não tivermos a oportunidade de participar de tal programação, nós que somos hoje conhecedores desta doutrina, que abre para nós os horizontes em torno, porque eu estou aqui, porque eu nasci nesta família, qual é o objetivo da encarnação, para onde eu vou, de onde eu vim. Nós que temos respostas para estas questões, sabemos que nos perguntamos se temos, sim, cumprido os objetivos trazidos da espiritualidade. Se nós não fazemos essas perguntas, é importante que façamos. Senão estaremos levando a nossa vida nesta presente encarnação de uma maneira vegetativa, de uma maneira a não contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Então, nós gostaríamos de começar primeiro com vocês dizendo o seguinte: nós trouxemos aqui um livro que foi lançado em junho do ano passado sobre temas de valorização da vida, o aborto em questão. Este livro foi organizado pelo Dr. Paulo Batistuta Novaes, que é o presidente desta casa onde nós nos encontramos hoje, que é a Comunidade Espírita Esperança. Ela está localizada em Vitória, e nós trabalhamos aqui, né, na parte da evangelização infantil. Esse livro, então, ele foi lançado no ano passado com o objetivo de fundamentar aquilo que nós conhecemos em torno do aborto, aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito do aborto, acrescido de informações do ponto de vista jurídico como do ponto de vista médico. Então, este livro, ele é utilizado hoje em dia pelas pessoas como consulta em torno deste tema, das questões do aborto. E é um livro onde foi escrito por vários profissionais da área médica, da área de saúde, né, em torno aí desse assunto, que tem conhecimento, que tem pesquisas em torno disso, como também pessoas que trabalham na área jurídica e que também têm conhecimento a respeito deste assunto. Então, vale muito a pena. Este livro ele é vendido pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, assim como ele existe em algumas casas espíritas do nosso estado, e ele foi lançado pela Associação Médica Espírita Brasileira. Então, é um livro referência que vale muito a pena a gente consultar. E nós utilizamos, então, para nossa reflexão, tanto este livro como as obras básicas da doutrina espírita, como utilizamos alguns livros da psicografia de Chico Xavier, né, por vários espíritos, psicografia de Emmanuel, e gostaríamos de trazer algumas reflexões, portanto. Nós gostaríamos de primeiro falar, né, sobre a vida, no sentido de refletir o que é a vida. O doutor José Roberto Pereira Santos, que é o atual presidente da Associação Médica Espírita, ele traz uma colocação de dois autores questionando a respeito da vida. E ele diz o seguinte: algumas pessoas se referem à vida como sendo o oposto da morte. Então a gente pergunta, será que a vida é o oposto da morte? Algumas pessoas falam que existe vida quando o coração está batendo. Outras pessoas dizem que a vida, ela inicia quando começam as atividades cerebrais, e isso acontece, né, no feto em torno dos seus 2 meses de idade. Ou ainda, algumas pessoas dizem que existe vida quando a criança se reconhece como indivíduo, e isso acontece pela maturidade psicológica por em torno dos 2 anos de idade da criança. Então, qual é o significado de vida? O fato é que nós sabemos que a vida é um bem outorgado por Deus, porque a gente sabe que a vida, ela não pode ser criada em laboratório, né? Ela demonstra uma complexidade e uma grandeza muito grande da criação divina. Nós temos, no livro Meimei,
que é um livro direcionado para as crianças, mas que instrui muito e traz uma profundidade muito grande no conhecimento, e a gente quer citar, quando fala sobre o significado do Pai Nosso, a prece ensinada por Jesus, quando lá na primeira parte, Jesus fala, Pai Nosso que estás no céu. E então Jesus ensinando que o Pai não é só dele, o Pai é nosso, é de todos nós, né? E traz uma lição falando que no deserto tinha um homem acampado muito poderoso, né, na sua tenda ali, passando a noite na tenda, e ele lá naquela situação de conforto, ele olha assim pelo buraco da tenda e avista que um de seus empregados está do lado de fora, ajoelhado, olhando para cima e numa posição de agradecimento e fé. E então este homem chega perto desse seu empregado e diz, por que o senhor fala com tanta fé para o nada? Aí ele diz, eu não estou falando para o nada, eu estou falando para Deus. Aí ele fala assim, mas como é que o senhor sabe que existe Deus? Aí ele diz, quando no deserto passa algum animal durante a noite, como é que o senhor sabe qual é o animal que passou por aqui? Aí ele diz, ora, pelas pegadas. E quando numa joia o senhor consegue identificar quem foi que criou essa joia? Ele diz, ora, pelas iniciais desta joia. Aí ele fala, pois então, olhe para o céu. Quem foi que criou estas estrelas, esta lua, este deserto tão extenso? Se não fui eu, se não foi o senhor, se não tem ninguém capaz de criar isso, foi Deus. Então este homem poderoso ajoelha-se e começa também a orar junto daquele homem simples. Então, nós, espíritas, reconhecemos que somente Deus, somente aquele, como é respondido pelos espíritos na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, somente Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, poderia criar a vida, né? Então, o doutor José Roberto continua falando a respeito de vários modelos da bioética em torno dessa questão da vida. E ele coloca 2 modelos, porque existem vários. O primeiro, ele fala a respeito do modelo utilitarista, que é um modelo que traz o valor da pessoa, né, como critério de utilidade social. Esse indivíduo ele é avaliado pelo outro, se ele é importante e útil para a sociedade. Ou seja, aqueles seres no útero materno que é encontrado através dos exames alguma anomalia, ou então uma pessoa que está no leito do hospital, numa máquina, né, que faz ele respirar e está ali entre a vida e a morte, ele é avaliado pelo outro, se aquela vida tem valor ou não, se ela deve prosseguir ou não, ou seja, a qualidade da vida ela é identificada pelo outro, pelo sofrimento, né? Pela utilidade. E o sofrimento, portanto, não se justifica, porque as pessoas acreditam que ela deve ter vida se existe qualidade de vida. Se existe sofrimento, então não vale a pena. Um outro modelo, que é o modelo personalista, e é um modelo que nós, dentro da doutrina espírita, aceitamos, diz o seguinte, que independente da normalidade física, porque a dignidade humana, ela não deixa de existir porque a vida física não se manifesta de maneira plena, então, eles defendem a lei, eles defendem a vida, respeitam-na, e também impulsionam, promovem a questão da vida incondicionalmente, independente da maneira que ela está. E nós, espíritas, sabemos que em tudo na vida tem uma razão de ser. Não somos nós, espíritos encarnados, na nossa visão limitada, que podemos dizer se essa vida deve ou não continuar. E, no entanto, né, nós temos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos falando que, no seu artigo 4º, toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida, né? E esse direito ele tem que ser protegido pela lei
desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E, no entanto, na nossa legislação, existe uma antinomia entre os princípios, dois princípios da nossa Constituição, mas, num dado momento, as pessoas da área jurídica e outros entendidos em torno dessa questão da vida, que falam sobre o direito da vida, elas discutem esses dois princípios. O fato é que, nos estudos dentro da medicina, disse que, lá no capítulo 13 desse livro que nós trouxemos para vocês, temas em torno da valorização da vida, fala que o embrião, ele é um ser à parte da sua mãe. A célula ovo, ela tem o seu DNA próprio, né? A célula ovo, ela é formada pelo gameta feminino com o masculino, mas o genoma é diferente do genoma da mãe. E outra coisa importante também é que a mãe que hospeda esse feto, o feto não faz parte do seu corpo, porque o feto é um corpo estranho no ventre da mãe. E para que ele não seja expulso como corpo estranho, o sistema de defesa do organismo do feto produz substâncias para mantê-lo vivo durante a gestação, provando, então, né, que este ser, ele tem que lutar dentro do organismo materno pela sua própria vida. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui a sabedoria de Deus, colocando elementos para que nós compreendamos o que é vida, né? A doutora Marlene Nobre, que já desencarnou no ano de 2015, foi fundadora da Associação Médica Espírita Internacional e Brasileira. Ela tem um livro chamado A Vida contra o Aborto, e neste livro ela fala a respeito de um médico, Dr. Bernard Nathanson, que ele, numa conferência em Madrid, em 1971, assumiu a direção da maior clínica de aborto do mundo, o Centro de Saúde Sexual, né? E ele lá, no leste de Nova York, lá ele atuava com outros 35 médicos e alguns enfermeiros. E ele, então, dizia que realizava 120 abortos diários junto de sua equipe. Durante um ano, ele sozinho havia realizado 5.000 abortos. 60.000 abortos haviam sido realizados naquele ano. Eles só paravam de realizar aborto na noite de Natal. E ele conta que tudo parecia muito bem, até que um dia os parentes e outras pessoas ligadas àqueles profissionais daquele local narravam a respeito de problemas psiquiátricos, né, de que os profissionais acordavam de noite vendo sangue, crianças cortadas, e então eles faziam uso de psicotrópico e um outro local de trabalho, já o Hospital São Lucas, em Nova York. E lá ele havia desenvolvido algumas técnicas e ele realizava 50 tipos de cirurgias diferentes com a finalidade de salvar e favorecer a vida do feto, né? Que ele, então, considerava como ser humano. Só que esse médico, ele deixou de ter no aborto algo que era natural, porque ele resolveu fazer filmagem de um momento que ele estava fazendo o processo de sucção, e então ele filma o que acontece dentro do ventre materno
quando o feto foge do aparelho para não ser sugado. Se alguém que está nos assistindo tiver condições de ver, esse vídeo chama-se O Grito Silencioso, e ele está disponível no YouTube, e por detrás desse vídeo traz questões em torno do aborto, a indústria que existe em torno do aborto. Desculpa, meus irmãos, aqui tem uns amigos que estão chegando aqui para um trabalho da Combi Fraterno, por isso que vocês estão ouvindo o ruído, mas nós vamos continuar aqui no nosso trabalho. E então, o vídeo conta o que existe por detrás da indústria, né? O dinheiro que vem em torno dessa indústria de cosméticos, e que a matéria-prima é exatamente o resultado do aborto, o que nos entristece e que nos traz uma comoção muito grande. Nós temos vários estudos científicos em torno dessa questão, e esses estudos, então, eles falam que a mulher que pratica o aborto, ela muitas vezes lamenta por ter abortado, aumentam as chances dela cometer o suicídio, ela pode perder o prazer sexual, ela mesmo dizendo que o aborto, ela concorda com o aborto, mas ela sempre se recorda a respeito desse fato. Então, existem estudos trazendo a condição problemática para a mulher, do ponto de vista físico, emocional, psicológico. São muitas consequências para essa mulher. E a gente gostaria de citar que um país aqui tão próximo a nós, como o Chile, existe uma pesquisa publicada no ano de 2012, falando que eles pesquisaram de 1957 até o ano de 2007 a questão da legalização do aborto em torno da taxa de mortalidade da mulher, porque acreditava-se que, se o aborto fosse legalizado, diminuiria a taxa de mortalidade da mulher. Então, o aborto, ele havia sido proibido, legalizado, de 1931 até 1989. Quando ele é proibido novamente no ano de 1989, percebeu-se uma taxa decrescente da mortalidade da mulher, de 41,3 para 12,7 a cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, é uma falácia dizer que a taxa de mortalidade materna aumenta quando o aborto não é legalizado no país. E a gente sabe que as mídias dizem e fortalecem o pensamento da aprovação do aborto, usando isso como argumento. E as pesquisas comprovam o contrário, como essa daqui que nós estamos trazendo. Existe uma pesquisa na China, do ano de 2014, que faz uma relação, né, da mulher que realizou o aborto, quantos abortos ela realizou, e o aumento percentual da chance dela ser acometida de câncer de mama, como outros tipos de câncer. Então, diz que a mulher, quando ela comete um aborto, a chance dela ter câncer de mama aumenta em 44%. Se ela comete 2 abortos, aumenta em 76%. E se ela comete 3 abortos ou mais, aumenta a chance dela ter o câncer 89%. Então, nós vemos, meus irmãos, por essas pesquisas, que rapidamente a gente está falando aqui, que é muito grande a chance da mulher sofrer fisicamente por essa questão. Sem contar as questões da chance, do desequilíbrio dessa mulher e da possibilidade dela cometer o suicídio. Nós já estamos com a doutora Sâmara presente. Olá, vocês Tudo me bem? ouvem? Então, doutora Sâmara também é coautora deste livro, ela escreve também um dos capítulos com o Dr. Paulo, né? E dela falando a respeito do projeto Sim à Vida, esse é um projeto que a Associação Médico Espírita ela começou a participar desde o ano de 2014. Por que isso?
porque a Associação Médica tomou conhecimento da finalidade desse projeto. E era impossível não abraçá-lo, né? Porque os 5 objetivos desse projeto é levar a mensagem da vida para a mulher que vivenciava a gravidez inesperada. É trabalhar pela aprovação do aborto, da não aprovação do aborto no Brasil, também formar grupo de apoio, né, pró-vida em vários lugares do mundo, como já existem. É conscientizar crianças, jovens e adultos a respeito dessa questão e fazer com que cada cidadão seja guardião da vida em formação. Então, meus irmãos, o trabalho do Projeto Sim à Vida é um trabalho muito amplo, onde a gente tem várias atividades que a gente realiza. Uma das atividades nós levaríamos para Gossuí, que é a dinâmica da vida. Eu estou usando aqui a camisa do projeto. Quando nós estamos trabalhando, realizando a dinâmica da vida, nós utilizamos essa camisa verdinha, que alguns de vocês, eu acredito, já devem ter visto em algum dos congressos, tanto da Associação Médico Espírita ou da Federação Espírita, ou até mesmo no evento dos jovens, né, o MS, porque nós sempre estamos presentes nesses eventos, logo na recepção, levando para as pessoas a dinâmica da vida, a dinâmica de valorização da vida, que nos sensibiliza tanto. Doutora Sâmara? Pois não? Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, que obrigada bom, por me chamar. Que você conseguiu chegar. Consegui. Então, fico muito feliz. Eu queria apresentar a doutora Sâmara, que é médica ginecologista e obstetra, trabalha na clínica feminina junto do doutor Paulo Batistuta, os dois, pai e filha, que eu fico muito feliz, né, de dizer que é minha sobrinha e meu irmão, que trabalham conosco dentro do projeto Sim à Vida, acolhendo essas gestantes e na proposta de tentar resgatar a questão da vida no coração dessas mulheres. A doutora Sâmara tem uma experiência muito grande em torno disso, porque desde a sua residência médica em São Paulo, ela já viveu algumas situações, e eu gostaria que ela contasse um pouco para nós sobre essa experiência. Bom, eu creio que tia Cristina já fez uma bela introdução sobre o tema. É um tema que mexe muito com o meu coração, porque a gente fala de vidas, né? Novas vidas. E está lá nos 10 mandamentos, por exemplo, honrar pai e mãe. Não fala para amar, não fala para nada, manda honrar. Justamente porque pai e mãe nos dão a vida. E isso a gente não controla. Na prática médica, eu vejo muitas mulheres que fazem a contracepção de uma forma muito certinha e engravidam. Do mesmo jeito que tem um monte de mulher que não faz contracepção, que tem uma vida sexual mais livre, mais irresponsável, por que não dizer assim, né? E elas não engravidam. Então, você vê que a gestação é algo que é muito vinculado à nossa história, do corpo e do espírito. Então, eu sempre olhei isso com muito carinho, porque é uma nova vida chegando e a gente precisa acolher. Mas a gente também precisa acolher essas mães desesperadas que engravidam sem desejar. Na minha residência, eu tive a oportunidade de estagiar num hospital excelente e eu fiquei lá por 6 meses. Só que eu fiquei muito triste com um dos ambulatórios que eu tive que participar, o nome era Ambulatório de Aborto. E é num hospital que é um centro de referência do Brasil para aborto legal, que não tem nada de legal nisso, é bem triste, na verdade. Inclusive, eles colocam um nome, né, que nos choca, porque o próprio nome incentiva as pessoas nesse sentido. E não é bem assim, o buraco é muito mais embaixo. Então, o que eu via eram mulheres chegando, não precisa fazer exame de corpo de delito, né, por conta da violência, para não gerar uma nova violência em cima dela ficar exposta. Toda e qualquer mulher que chegasse lá falando que sofreu algum tipo de violência ou abuso sexual, ela ganhava um aborto. Aí passava no ambulatório de aconselhamento psicológico. Eu não achava legal aquilo, era uma coisa bem fria, protocolar, entendeu? Tipo assim, você precisa desse ambulatório para poder fazer o aborto. Então, passa ali. E depois o aborto era marcado, agendado, e essa mulher voltava.
em teoria, contratualmente, essa mulher deveria voltar depois para o segmento psicológico. E durante todo o tempo que eu estive lá, nenhuma voltou. Na época, eu não entrava no centro cirúrgico para fazer os abortos, porque, né, faziam. Eu não conseguia nem entrar, nem chegar perto, enfim. Mas eu participava do ambulatório, porque eu tentava até, assim, captar a mulher para o outro lado, entendeu? Para ela não abortar. E, gente, era assim, eram muitas histórias. Eu não vi nenhuma mulher voltar para o segmento pós-aborto. E na minha cabeça entra aí de novo a violência que se paga com violência. A mulher sofre um abuso, aí ela vai e faz um aborto, que é um outro atentado a ela mesma. Só que muitas vezes a mulher só descobre isso depois que ela faz. E aí que ela não vai voltar nunca mais naquele lugar em que ela viveu essa segunda forma de violência. Então, eu fui tomando, assim, eu já tinha um coração voltado pela preservação da vida, e de repente isso foi tomando uma dimensão gigantesca, porque eu comecei a ver a cara das mulheres que abortavam, a cara das mulheres que buscavam aborto. E, gente, não tem cara, não tem cor. São mulheres, né, que estão ali porque elas estão com medo. Elas se desesperam, elas entram em pânico. E nós sabemos que numa situação de medo, desespero e pânico, a gente não consegue mais confiar na gente. Mesmo que a gente retome essa confiança um pouquinho depois, uma semana depois, ou 2 dias depois, não sei. Naquele momento do desespero, tudo fica nublado, obnubilado, as pessoas ficam confusas e elas acabam agindo por impulso, achando que elas vão fazer uma coisa para melhorar a situação, quando, na verdade, elas não fazem ideia de que elas estão caindo numa situação infinitas vezes mais difícil. Então, né? E quando você fala a respeito dessa consequência para a mulher, né, no consultório, que ela não sabe que ela está cometendo uma outra violência contra si mesma, eu queria que você, como médica, e eu estou vendo agora a sua mãe presente com a gente, ei, Glécia, que é médica, ginecologista também, obstetra, prazer te ver com a gente. Tá aí, protegida. Tá certo, um prazer te ter conosco, tá? Se você quiser falar alguma coisa, eu não sei, você coloca o dedinho aí, porque como eu não estou vendo sua gesticulação da boca, eu não sei, seu microfone está desligado. Então, Samara, continuando, quando você fala que a mulher ela cometeu uma violência contra si mesma, que tipo de violência? Né? Porque a gente estava colocando aqui algumas questões sobre a problemática física, né? Quais são os riscos físicos para a mulher? Quais são os riscos psicológicos, psiquiátricos, né? Fala um pouco sobre esses riscos. Então, são inúmeros, inúmeros. Eu vou começar, então, pelos físicos, que na hora que eu entrei, eu vi que você estava falando sobre câncer de mama e etc. Tem uma condição que eu observo muito, muito mesmo, porque eu acabo recebendo muitas pacientes no consultório que elas já fizeram aborto. E também nos hospitais públicos, privados, não importa. Você está ali num plantão, sempre chega alguém que já fez um aborto. E uma condição que é assim, é batata, eu sempre vou ver acontecer, sempre vejo e catalogo isso, porque eu acho interessantíssimo, é que muitas mulheres, após fazer um aborto, elas desenvolvem doenças autoimunes. Porque o que acontece? Aquele feto está ali dentro do útero, material genético se multiplicando, se dividindo sem parar, incessantemente. E quando você faz um aborto, você quebra essa multiplicação celular. Ela se perde e esse material genético se espalha pelo corpo todo da mulher. E esse material genético pode influenciar a gente chama de microquimerismo fetal. Isso influencia como vou falar, na situação metabólica como um todo. Então, pode desencadear, sim, doenças autoimunes. O hipotireoidismo é a mais clássica. Tem muitas mulheres que fizeram aborto e cursam com hipotireoidismo posteriormente. Esse é o que eu mais observo na prática. Mas existem outras coisas também. Ao fazer um aborto, o útero daquela mulher, ele pode ser lesionado, porque como é um útero que não está preparado para o parto ainda, o colo está muito fechado, o útero está rígido,
Então, qualquer instrumento que você transpasse por aquele orifício para poder tirar a gestação dali, seja com a cureta ou com a AMIU, que é esse aspirador, a gente pode machucar esse colo. E aí pode fazer, por exemplo, uma coisa que a gente chama de incompetência istmo-cervical, que é o colo, ele numa próxima gestação, ele corre risco de não segurar aquela gestação, né? A mulher pode cursar com endometrite por conta de uma inflamação somada a uma infecção do endométrio, que é a camada interna do útero, onde o bebezinho, o embrião, se fixa. Então, a pessoa pode cursar com isso. O problema da endometrite é que, apesar de a gente conseguir tratar, ela faz cicatrizes fibróticas dentro do útero. E aí, numa eventual ocasião em que a mulher queira engravidar, talvez ela não consiga, porque o útero está todo fibrosado, todo cicatrizado, repuxado, do endométrio, né? E a gestação fica mais difícil para ela. Outra coisa que pode acontecer é perfuração uterina, e isso tem consequências mais sistêmicas para o corpo todo, porque cai aquele material genético, sangue, restos ovulares, restos de placenta na barriga propriamente dita, e isso pode desencadear uma reação importante do corpo também. Entre outras, viu, gente? Tem muitas repercussões físicas do aborto. E a morte, obviamente, né, materna, é a mais, assim, que mais chama atenção. E eu vi você falando sobre essa questão do Chile, da mortalidade materna. Tem um estudo norte-americano também que mostra que a mortalidade materna nos Estados Unidos é a quinta causa. E no Brasil também. E assim, lá o aborto é legalizado e aqui não. Causa de morte de mulher, né, nessa idade fértil. Então não dá para fazer relação, né? Não dá. E você Não vê dá que pra fazer tem relação. falácia, é um viés. Sabe, as pessoas são muito tendenciosas. As pessoas que compram a briga, o barulho, Ai, que pena. Tá caindo, Samara, eu não tô te ouvindo. Eu não voltei. sei. Ah, ótimo, tá bom. Às vezes o sinal cai, né? As mulheres que as pessoas que compram essa briga a favor do aborto, elas usam de um discurso que é muito manipulador, porque elas não vão falar essa parte trágica. E o que eu acho mais trágico ainda do que as repercussões físicas causadas pelo abortamento, né, o aborto que a mulher opta por fazer, são as consequências psicológicas e psiquiátricas. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso independe de a mulher, do aborto ser legalizado ou não. Isso independe da fé. Não é porque é cristão, não é, independe. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Suécia, dentro de um hospital fantástico, que eu vi lá a minha utopia de sistema de saúde perfeito funcionando. Eu falei, eu não acredito que isso funcione. Uma saúde toda pública, assistência para todo mundo, acesso para todos. Eu amei. Aí eu me deparei com essa parte do aborto. Isso foi em 2009, esse estágio. O aborto é legalizado. Lá, na época, eles tinham uma taxa de nascidos vivos e de abortamento igual. Gente, imagina, eles têm o mesmo tanto de gente que nasce, eles matam, né? É isso. E eu fiquei, assim, impressionada, porque lá eles não têm, os suecos, eles não têm, não é que não tem fé, eu não gosto de falar assim, mas eles não têm nenhum apego à religião, eles não frequentam templos de nenhuma natureza, eles não têm essa coisa da vida espiritual. Isso quer dizer que, assim, não tem culpa católica, né, gente? Eles não devem nada a Deus, eles mal acreditam em Deus, né? E na realidade, Sandra, eu queria até fazer um parênteses, que a Associação Organização Mundial de Saúde, ela já considera o lado espiritual para ter saúde, não considera? Já, mas aí a gente não consegue entrar no coração de cada pessoa, né? Sim. Mesmo que ela considere, porque a maneira do exercício da espiritualidade é muito diferente para cada um. Uhum. Então, o que eu vejo lá é que eles têm certas crenças positivistas, eles não têm essa coisa, tanto que eles ficavam super curiosos com o espiritismo, ou até mesmo com as questões de rezar, né, oração, e pediam para eu contar mais, porque não é comum.
E mesmo essas pessoas, elas carregavam uma certa culpa. Gente, como que vem essa culpa do abortamento provocado? Independente da fé, independente da religião, independente de qualquer coisa. Independente de ser legalizado ou não. Essa culpa, primeiro, ela vem assim, em forma de uma coisa esmagadora. Porque do mesmo jeito que a mulher se desespera na hora que ela opta pelo aborto, ela também se desespera na hora que está acontecendo, porque já é irreversível. Isso já dá um revés no coração das mulheres. Depois disso, a culpa vem, junto com um pouco de arrependimento, mas muita vergonha. Então, essas mulheres, elas vivenciam um luto não autorizado, principalmente nos locais em que o aborto é legalizado. Por quê? Gente, tá bom, ela que escolheu fazer um aborto, ela foi lá e fez um aborto, então ela não tem direito de sofrer. Como é? Não tem direito de sofrer? Quem nunca fez uma escolha ruim? Em qualquer vertente da vida. Então, essas mulheres, elas ficam sufocadas por esse sentimento. E muitas vezes, elas não podem, por exemplo, virar e falar para uma colega ativista pró-aborto, elas têm dificuldade em falar para o próprio médico ou psicólogo, ou qualquer outra pessoa, porque afinal de contas ela que escolheu, né? Olha que mulher ruim. Não, ela não é ruim, ela estava desesperada. Ela cometeu um ato de desespero. E cadê o acolhimento? Essa mulher não tem acolhimento. Então ela entra numa cascata de sofrimento terrível, ela tem alucinações auditivas com choro, ela começa a desenvolver distúrbios psiquiátricos do tipo depressão, ideação suicida, psicose, ou então acentua esse quadro quando já tem um diagnóstico prévio, né? Gente, assim, é uma espiral para uma tristeza muito profunda, esse luto não autorizado, essa culpa horrenda que acomete todas elas. Então, eu vejo isso com muita cautela e delicadeza, porque essas mulheres precisam de acolhimento. Aí, Elas Sâmara, precisam. aí você toca num ponto que, assim, nós, como espíritas, a gente sabe essa questão, como eu estava colocando no início, você não tinha entrado ainda, daquelas perguntinhas chaves da doutrina espírita, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, por que nessa família, por que eu sofro, por que, né? Por que as coisas acontecem na minha vida e etc. Nós já recebemos casos de mulheres fisicamente com a possibilidade de engravidar e, no entanto, elas não engravidam. Né? Então, o que essa mulher ela trouxe no seu psiquismo, o que veio aí no seu mapa espiritual que faz com que essa mulher não engravide, né? Nós temos casos, inclusive, sabidos dentro da casa espírita, de mulheres que de fato não engravidaram porque não tinha como, porque em outra vida ela abortou muito, ela tinha todo um comprometimento e etc. Bem, aí você entra nessa questão, na presente encarnação, você fez a opção pelo aborto, etc. Ela precisa de acolhimento, sim, ela precisa de acolhimento. Mas nós, espíritas, também sabemos que é possível a gente começar a trabalhar na própria encarnação em torno desse sofrimento, né? Então quando nós, no projeto Sim a Vida, encontramos com mulheres, às vezes isso acontece na própria realização da dinâmica, de mulheres que estão ali passando pela dinâmica, ficam sensibilizadas e contam, a minha mãe tentou me abortar, né? Ou então, eu já abortei, e elas ficam sensibilizadas. Então, no Livro dos Espíritos, na questão número 1000, os espíritos o Kardec pergunta para os espíritos se é possível a gente resgatar ainda na presente encarnação as nossas faltas. E eles colocam, né, os espíritos respondem que somente por meio do bem se repara o mal. Então, a gente pode indicar para essa mulher um trabalho no bem para ela se sentir melhor? Então, e aí essa é a grande motivação. E eu aprendi que eu tinha que falar isso na marra, numa palestra que eu dei, e que eu via todo o tempo uma pessoa na primeira ou segunda fila, e ela se contorcia naquela cadeira, e eu falando dos malefícios do aborto, né, tanto para o espírito quanto para o corpo e tal, para a mente. E eu só falei dessa parte, eu não falei da solução. E aí eu
entendi que eu precisava entrar nessa parte, que eu fiquei me sentindo muito mal, assim. Apesar de eu não estar condenando aquela mulher, talvez ela tenha escutado com esses ouvidos de condenação. Então, mas aí entra naquele ponto, né? Se só quem tira a vida é o que você citou lá no início. O que diz nos 10 mandamentos? Então, independente da pessoa querer ou não, já está incutido na nossa mente a respeito da vida, né? Mas desculpa. Não matarás e honrar. Então. Mas eu percebi que aquela mulher carregava uma culpa muito grande e ela, assim, ela não sabia onde se esconder e realmente não dava para ela se esconder porque ela estava na primeira fila. E eu me senti muito mal com aquilo. Eu rezei muito para aquela mulher depois, de verdade. E também fui na bibliografia para poder trazer para aquela aula uma solução, que afinal de contas é o que nós vemos na prática médica e no Sim a Vida, que é o que funciona. Joana de Ângeles fala do auto-perdão e do poder da vontade, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa, através da nossa vontade firme, usar o amor como terapia. Como assim? Eu te amo. Não, não é isso. É a caridade. E o que é a caridade? A caridade não é tirar o que você tem de excesso e dar para o outro. É tirar o que você tem seu e dar para o outro. O que você tem? É 1 milhão? Então dá 1 milhão, dá um enxoval para aquele monte de mulher. Agora, o que você tem? É boa vontade? É carinho? É ser voluntário? Dá isso, então. A gente percebe, trabalhando com as pessoas mais desfavorecidas, em qualquer área que seja, que quando a gente pode estar chateada, a pessoa física, eu posso estar chateada, eu posso estar estressada, enfim, qualquer coisa. Quando eu me coloco naquela situação em que eu vejo que a vida do outro é muito dura, mais dura do que a minha, eu engulo e eu faço tudo o que eu posso, engulo a minha dor, ela vai embora, na verdade, e eu faço tudo o que eu posso para poder melhorar aquele ambiente. E a maior beneficiária sou eu, porque muitas vezes quem está recebendo fica até desconfiado de estar recebendo um monte de coisa, seja dinheiro, atenção, cuidado, não importa. Eu recebo muito mais. Então, é desse jeito que a gente vai buscando o nosso auto-perdão, entende? Você vai lá, você se doa para o outro, da maneira como lhe é possível, né? E a partir daí você começa a colher os frutos desse trabalho que vem de dentro do coração. No começo, isso é braçal e obrigatório. E até um pouco revoltante, porque assim, dá no saco, né, gente? Você tá cheio de questão na cabeça e é obrigado a fazer uma coisa que você não quer, é horrível. Mas, quando persistimos através dessa vontade forte, nós conseguimos fazer com que isso vire um hábito. Então, o amor deixa de ser só uma terapia para virar uma raiz profundíssima dentro de nós. E é nesse momento que acontece o auto-perdão. Aquilo que começa como uma dificuldade, depois vira o seu grande remédio. Então, é a melhor estratégia, mas, obviamente, se puder ter alguém acompanhando, que seja um ginecologista, um psiquiatra, uma equipe multiprofissional, psicólogos, terapia ocupacional, o que quer que seja, todo o suporte que essa mulher puder ter vai ser benéfico para ela. Eu vou contar uma história, então. Posso? Dá tempo? Pode. Eu só queria o seguinte, estamos a... Eu voltei, Samra voltou, a gente deu uma caidinha, né, Samra? Eu estava colocando o seguinte, só estão faltando 20 minutos, você vai contar a história, eu gostaria de entrar num aspecto de uma colocação que a pessoa fez aqui, mas eu vou aguardar você contar essa história, tá bom? É bem rapidinho, mas foi a história de uma moça, eu estava de plantão, de madrugada, aí ela chegou no pronto-socorro, meio desesperada, porque ela estava grávida, e ela perguntou se eu podia ajudá-la, eu falei que sim, e ela pensou que eu estava vendendo aborto, né, para ela. E aí eu fiz todo esse acolhimento dela, falei dos malefícios, eu sei que assim, as pessoas já queriam arrancar minha cabeça, porque eu já estava com essa mulher uns 40 minutos dentro da sala, numa emergência, né,
E eu, assim, eu entendi que eu tinha que esgotar aquele assunto, que eu não podia deixar ela embora. Fim das contas, essa mulher não abortou. Ela levou a gestação adiante. E eu acabei fazendo parte dela depois. E Titia ela ficou fez. orgulhosa. Mas Gente, eu essa tô falando moça. assim porque eu choro quando ela conta essas coisas para mim. Mas essa moça, ela me marcou muito, porque foi uma experiência muito positiva. E ela ficou muito grata a esse freio, né? Que eu ajudei ela a colocar nela mesma. E Depois que elas contam e ficam mostrando para gente o desenvolvimento do bebê, aí os primeiros passos da criança, é tanto orgulho, é tanto amor, é tanto carinho, né? Que elas até se esquecem dessa história que passou. E então, elas mas falam assim, como lembra? é que eu podia ter pensado nisso? Uhum. Mas você lembra, Deus proverá, é isso mesmo, porque a grandiosidade divina é tão fantástica que mesmo com os medos, mesmo que a gente se apavore, não tenho dinheiro, não tenho parceiro, não tenho família, não tenho nada, mas o amor entre mãe e filha, ele vai aparecendo, ele vai se construindo, ele vai ressignificando aquela vida e as coisas caminham para frente, caminham para frente. E Eu aí vejo muito você isso. E isso fala, eu vejo, inclusive, em mulheres vítimas de estupro. Mesmo nelas. Muitas não ficam com os bebês, elas dão para adoção. Mas muitas ficam. E elas falam, eu amo meu filho, como eu pensei em abortar. Eu não relaciono meu filho àquele ao episódio. evento, né? Assim, eu sei que houve o evento, ele existe, ele me deixou algumas marcas. Mas eu não transfiro isso para o meu filho. Porque o amor de Deus é muito poderoso. É muito maior. Sim, a vida! É isso mesmo. Mas eu Com queria certeza. colocar, aproveitando isso que você colocou, esse depoimento, né, a necessidade da gente acolher essa mulher para que ela se sinta encorajada, de mesmo diante da adversidade, e aí entra na questão dessa pessoa que está nos assistindo, que eu esqueci, eu não sei se foi Natália, alguém que estava assistindo, que colocou assim, nessa questão do aborto, só a mulher é penalizada, o homem não. E daí eu queria entrar aqui numa questão seguinte, o Chile, a doutora Samara saiu, que pena. Se você estiver me ouvindo, Samara, volta, tá? Para a gente continuar dialogando. No Chile, eles encararam a situação, foi Laurinda Sampaio, no caso do aborto, somente a mulher é penalizada, por não mais engravidar, ou o homem também arca com as consequências. Então, no Chile, a questão do aborto, ele foi tratado como saúde pública. E eles investiram no atendimento dessa mulher e em toda a programação para a família. E a legislação desses lugares também responsabiliza o homem. E uma das questões dentro dessa luta nossa contra o aborto aqui no Brasil é que o homem seja responsabilizado quando ele abandona essa mulher. Porque muitas vezes a mulher, independente da situação econômica dela, que às vezes é por problemas econômicos, né, ela pensa no aborto, mas às vezes ela busca o aborto porque ela foi abandonada pelo parceiro. Às vezes foi um encontro casual que gerou, o fato é que gerou. Então, ele também é responsável, né? Ele é co-gerador daquilo ali, tem o gameta masculino. Então, de fato, a nossa legislação ela ainda penaliza muita mulher nesse sentido, né? Porque responsabiliza o homem somente depois do teste de DNA, e daí, como o teste de DNA ele demora muito a acontecer, o que a mulher vai fazer antes disso? Para poder fazer os seus exames, cuidar dessa criança, ter apoio. Se ela for expulsa pela família, que muitas vezes acontece, o que vai acontecer com essa mulher? Então, geralmente, nós, enquanto espíritas, nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto guardiões da vida, precisamos garantir, quando nós ouvimos alguém falando, tem alguém da minha família, ou ouvi dizer que, vamos levar muito isso a sério, porque por detrás de todo o sofrimento porque a mulher está passando, pela nossa experiência no projeto Sim à Vida, às vezes falta uma fala de apoio, você dizer assim, olha, agora que você encontrou com a gente, nós encontramos você, você não está mais sozinha.
você tem a gente, você pode Isso. contar com toda uma possibilidade, pelo menos de carinho e de apoio. E a gente vai tentando aí outras coisas, né? Um exame, pagar uma conta e etc., que faz parte desse projeto, mas às vezes é uma palavra de incentivo, é um acolhimento, é dizer, ó, nós estamos aqui com você, nós valorizamos a vida da criança e a sua vida. Né? E aqui, sobre o pai, desculpa, mas sobre o pai que ou abandona ou faz com que essa mulher aborte, a nossa sociedade ainda não sabe como responsabilizar essas pessoas, mas a gente vive hoje a era da consciência. Sim. E a consciência dele pode não apitar aqui agora. Ele pode sofrer um apagão desejado, não quero saber disso, isso é águas passadas na minha vida, eu não estou nem aí, não é problema meu, não quero que seja meu problema. Mas a consciência dele vai apitar isso para ele em algum momento, nessa vida ou na outra, porque a gente sabe que é assim que funciona. Então, assim, nem tudo temos como resolver dentro da matéria, do mundo material. Não é assim. É injusto, mas a vida é lá justa? Bom, até né? Mas, assim, nem sempre a gente gosta das coisas que a gente experimenta nas nossas vidas. Mas a consciência não cala. O ato dele, o posicionamento desse homem, ele está marcado ali, ó, no DNA da consciência dele. Então, por mais revoltante que seja saber que talvez, neste primeiro momento, ele não vá ser responsabilizado por esse ato grosseiro, mas a conta chega. Meu avô Mário já dizia, a conta chega. E chega. É verdade, é verdade. Sâmara, eu só gostaria que nós estamos nos últimos 10 minutos, fazer uma colocação em torno do nosso pensamento espírita, em torno que está descrito lá no Livro dos Espíritos, porque a gente sabe que a rede Livro Espírita, ela fica aberta aí, né, para todas as possibilidades ouvirem, e a gente queria colocar para as pessoas que se interessam pelo tema, sendo espíritas ou não, que consultem lá no Livro dos Espíritos, porque os Espíritos falam de uma maneira muito clara, né? Primeiro que os Espíritos, na questão 880, Kardec indaga, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem, o de viver. Então, é lindo, porque a primeira resposta deles é o de viver. Por isso, ninguém pode tirar esse primeiro direito. Outra coisa também é que no Livro dos Espíritos também nós temos a pergunta que responde diretamente essa questão contra o aborto, que quando Kardec questiona para os espíritos, na questão 358, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? E então os espíritos respondem, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Aí lá adiante os espíritos falam, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então a gente sabe, voltando nos questionamentos que o doutor Roberto faz lá no início, quando fala sobre a bioética da vida, que eu coloquei no estudo, doutora Sâmara, que você não estava aqui ainda presente, que nós, então, não podemos dizer que a vida é o oposto da morte. Não, a vida preexiste à morte. Porque nós viemos da espiritualidade e voltaremos. Lá é a nossa verdadeira casa. Nós passamos pelo corpo físico para vivenciarmos as questões da vida física, que são as vicissitudes da vida. É aqui que a gente experimenta se de fato a gente está aprovado, se a gente passou de ano, né? Tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, nós estamos colocando em prática? Nós estamos demonstrando esse valor pela vida? Né? Nós estamos realizando tudo aquilo que estava dito que era para a gente vivenciar? E outra questão também que os espíritos colocam para a gente, que é quando na questão 344, que algumas pessoas ainda espíritas são a favor do aborto em situação de estupro e falam que são a favor de aborto até as 12 semanas, porque acreditam que o espírito não se liga no momento da concepção, porque senão o espírito ficaria preso. E olha como a questão é clara. Gente, nós estamos falando isso
porque a gente anda pelo Estado e a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro que trabalham no projeto Sim à Vida, que são espíritas e não espíritas, e nós encontramos argumentos de todos os tipos. E então, os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem, que é no momento da concepção. Existe um laço fluídico que se liga e ele vai se aproximando todas as vezes que vai se aproximando o momento da encarnação. Ele se completa até os 7 anos de idade, mas aí é um outro estudo que a gente depois pode conversar. Mas é importante, colocar Só isso. uma coisinha, essa questão, para quem tiver interesse, essa questão da reencarnação, no livro de André Luiz, Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre a reencarnação. Eu, como médica, assim, amei. É perfeito. Ele explica todo esse projeto reencarnatório, ou seja, mesmo que o espírito só vá se ligar ali na hora que os gametas se fundirem, o projeto e a conexão fluídica e espiritual daqueles seres envolvidos naquela formação familiar, no pai, na mãe, no bebê que vem, no filho que vem, eles já estão ligados há maior tempão, e já tem um vínculo, uma história e uma responsabilidade. Então, fica essa dica aí, Missionários da Luz, é muito bom. Legal, legal. No livro também Entre Dois Mundos, o Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, também fala coisas belíssimas a respeito. Tem vários livros, gente, depois vocês podem procurar a gente. Encontram a doutora Sâmara, fala qual é o seu Instagram, o seu contato, porque eu não tenho contato em rede, mas a doutora Sâmara tem, coloca lá. Meu Instagram, eu sou muito acessível, tá, gente? Para dúvida e etc. Eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Meu Instagram é Ginecologia Sem Neura. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. Eu tenho uma legal. E aí a gente pode entrar no aspecto espírita também, né? Ginecologia sem neuro, você fala aí do ponto de vista da medicina. Sem neuro. Mas a doutora Sâmara também, como voluntária do projeto Sim à Vida, também entra nessa questão da vida. E eu gostaria de finalizar a nossa conversa, Sâmara, já assim, nesse aspecto nosso do pensamento da doutrina espírita, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, e os espíritos falam claramente: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, quando a gente está pensando a respeito da finalidade da vida, gente, a vida está para a gente crescer. Se existe alguma coisa que eu estou fazendo que atenta contra isso, significa que eu preciso me replanejar. Eu preciso refletir a respeito do que está acontecendo, né? E queria lembrar também a respeito da caridade. Nós iniciamos, né, a nossa fala contando uma parte do Paulo Estevão, refletindo exatamente que os cristãos, conhecedores do que o Nazareno colocava sobre a caridade, sobre este amor verdadeiro, que quando construíram a Casa do Caminho, a igreja, como ele chamava a Igreja do Caminho, na tentativa de acolher todos aqueles que vinham com sofrimento físico ou espiritual, ao contrário, né, de Saulo de Tarso, ao contrário dos outros que seguiam a lei mosaica, eles defendiam os ensinamentos de Moisés, mas nunca haviam pensado em fazer algo mais, né? E eu gostaria de lembrar, em torno disso, um livro psicografado pelo Chico de Emmanuel, quando, no livro chamado Perante Jesus, quando numa mensagem falando a respeito da caridade, Emmanuel fala uma coisa muito profunda, e nós gostaríamos de terminar o nosso estudo da noite de hoje, a minha parte, depois eu vou passar para a Sâmara falando a respeito da vida, né? Porque Emmanuel coloca o seguinte: quando o trabalho
ele se transforma em prazer de servir, que é aquilo que a Samara colocou. Às vezes a gente começa se forçando a fazer alguma coisa, e depois o amor, como ele é muito maior do que tudo isso, se torna natural, vira um hábito, né? Então, quando o trabalho ele se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez, olha que lindo isso, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, porque quem nós não fez escolhas equivocadas, né? Segundo a lei de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, qualquer serviço, qualquer trabalho útil é trabalho, de acordo com a definição dos espíritos, né? Então, se os espíritos nos encontram em situação de serviço ao próximo, manda a misericórdia divina que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E todos aqueles que nós abraçamos nesse trabalho de amor, essas pessoas se tornam nossos cúmplices. Elas nos defendem, elas emanam essas vibrações de amor, de gratidão por nós. E então, meus irmãos, essa sentença ela vai se adiando, ela vai se protelando e talvez ela nunca chegue. Basta que a gente esteja nessa atividade, no bem. E é desta forma que eu gostaria de colocar para vocês aqui qual é o valor da vida. Se a gente não olha para o outro e lembrar que Deus, quando nos criou, Ele colocou os nossos olhos para fora, para que a gente veja o outro, o nosso próximo. Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todo mundo. Se vocês precisarem de nós, do Sim à Vida, procurem-nos através da Associação Médica Espírita e vocês vão receber mais informações se vocês quiserem ser voluntários ou quiserem bibliografias ou quiserem dar depoimentos, seja lá o que for. Procurem-nos através da Associação Médica Espírita, ok? Beijo para vocês e eu passo a palavra para a Samara. Nós temos 2 minutos para você finalizar. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que, como eu falei no começo, preenche meu coração. Eu me sinto muito grata por poder exercer a minha medicina dessa forma, valorizando a vida, valorizando a existência, com respeito devido ao Criador. Me sinto grata por ser um instrumento nessa seara do bem, do acolhimento, da amizade, de toda essa energia que você falou, de emanações positivas das pessoas que vão se juntando por essa causa. Obrigada por me ouvirem, fiquem com Deus. E só complementando uma coisa sobre o Sim à Vida, não só quem quiser ser voluntário, viu, gente? Se alguém tiver em situação de aborto, desesperado, com medo, procura, é confidencial, ninguém sai contando nada, nosso propósito é te ajudar. Tá bom? Isso. Eu queria colocar uma outra coisa, a gratidão, né, porque o Quinto CRE nos convidou para participar com um tema tão importante, e tão logo a gente tem a possibilidade de se abraçar e estar junto, a gente quer sim ir para Guaçuí, ir para as regiões aí adjacentes, levar a dinâmica da vida, falar mais a respeito do projeto Sim à Vida. Então, Neide, muito obrigada pelo convite, um beijo nessa terra que eu amo, essas pessoas que a gente conhece, e tão logo tudo passe, nós estaremos juntos. Também queremos agradecer à Rede Amigo Espírita por essa oportunidade, transmitindo essa Semana Espírita e a possibilidade que nós temos de estar falando a respeito disso. Um beijo para todos vocês que estão envolvidos nesse trabalho de amor, porque só o amor faz isso. Muito obrigada. Beijo para todos. Microfone. Deise, não estou te ouvindo. Seu microfone está desligado. Esqueci de ligar, porque ele ficou desligado e esqueci a emoção. Foi tão lindo que vocês falaram, né? Tão emocionante e tão bonito ver uma jovem, né, fazendo esse trabalho tão bonito que emociona mesmo. Tem razão de ficar
babando, Cristina, de ver sua sobrinha, né, fazendo esse trabalho tão lindo, né? E assim, é muito emocionante mesmo. E falar, né, lembrar que quem já cometeu o aborto, não se culpe, né? Não carregue essa culpa. Transforme isso em amor ao outro, não é? Esqueça, isso foi passado. Isso. E a gente tem vários dias para esquecer o passado, né? Deus nos deu essa oportunidade, né, de esquecermos, seja o passado dessa vida ou de outra, mas que a gente siga em frente, fazendo bem, trocando isso pelo bem. E o Zé Aparecido aqui da Rede Amigo Espírita está nos falando aqui que se a gente quiser uma nova oportunidade para falar sobre o assunto, é só a gente marcar, então nós vamos marcar com certeza. Tá? Legal. Fico muito feliz. A gente um assunto especial. Sim, muito bacana. Né? Nós vamos marcar, pode deixar. E outra coisa, o livro que você mencionou, né, nós temos aqui na nossa Casa Espírita, tá? Ai, quem quiser. Eu te entrego para aqui tem, para venda. Sim. Isso. Nós temos aqui na nossa Casa Espírita para vender. Quem quiser, só depois deixar recadinho no nosso Facebook, que aí a gente marca para poder a pessoa ir lá, tá bom? Isso. Então, nós agradecemos. E, assim, para encerrar, eu vou fazer, assim, porque eu não tenho o que falar sobre, né? Foi muito lindo e muito obrigada, muita gratidão de todos nós aqui do Quinto CRE, em especial do Centro Espírita Amor em Jesus, né? Esse carinho que a gente tem por vocês. Dê um abraço na Shirley por mim, que eu estou morrendo de saudade. Tá certo, ela vai E aí convidar vocês para amanhã, todos os internautas, todos aqueles aqui que estão hoje, e convidar outros para amanhã a nossa última palestra com o Rossano Sobrinho, que não podíamos encerrar com um tema melhor do que esse, entrega-te a Deus. Então, em qualquer situação, entreguemos-nos a Deus. Né? Então, a gente vai encerrar a nossa Semana Espírita com esse tema, com o Rossano Sobrinho, amanhã às 19h30. E agora, para a gente encerrar, né, vou fazer a nossa prece, desejando a vocês uma ótima noite, um ótimo trabalho para vocês nesse projeto lindo, você no seu projeto, não só no projeto espírita, mas na sua profissão também. Que Deus te abençoe e as suas mãos sejam abençoadas sempre, para você trazer ao mundo espíritos que vêm cumprir a sua missão aqui no planeta. Então, que possamos, nesse momento, rogar ao Pai e ao Mestre Jesus e a Maria, nossa Mãe Celestial, por todos esses irmãos que passaram por essa dor, a dor do arrependimento, a dor da angústia, que possam ser acolhidos por essa falange de Maria, nossa Mãe Celestial. Que cada mulher, e os homens também, possam ser envolvidos nessas vibrações de amor, para que possam saber que Deus nos deu a vida. E essa vida deve ser vivida com amor e na prática do bem. Te pedimos, Senhor, que esse amor que transborda de dentro de nós possa ser transmitido a todas essas mulheres em sofrimento, que sofrem arrependimento ou a dor de ter feito o aborto. E te pedimos também por todos aqueles que se encontram nos hospitais, que possam receber vibrações de luz, de paz e de esperança. Envolve, Senhor, cada lar deste planeta. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje na tua santa paz. Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Obrigada, meninas. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Beijo, bom final de semana. Beijo. Tchau.
Obrigada, beijos.